É, olha, se marcar o Titi, ferve de coach querendo seguir a gente. O que é ressignificar? Aqui está uma grande verdade para o seu cérebro. Se você fizer, vai fazer total diferença na sua vida. Então, ressignificar, você vai escrever assim, é trocar a minha experiência. Não tem jeito, o seu cérebro ele é muito sensível. Seu cérebro ele não gosta de gastar energia. Eu não sei se você já viu, mas tem coisas bobas que você fica travado quando seus olhos veem. Cheiros que você sente. Pessoas que você fala assim, meu santo não bateu. Tem nada a ver o santo bater, não. Quando o seu cérebro vê uma pessoa que parece com a situação que você já passou, aí o que acontece? O cérebro para e fala, não vai dar não, hein? Não vai ter jeito não. Você vai. Eu vou te defender para você não entrar nisso mais, que você não dá conta. Ele fica falando que você é um neném. Vou te explicar aqui, ó. Nós estamos falando sobre o deserto. Não ter uma clara compreensão para onde você vai, deixa o seu cérebro travado. Porque ele pensa, que lugar é esse que não existe? Sempre que você quis ir para um lugar que não existia, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aí ele vai arrumar um monte de desculpa. Por exemplo, se você conhecer um rico que é nojento, com finanças, que é escasso, mesmo tendo dinheiro, na verdade não é um rico, é um endinheirado, né? Aquilo foi travando você. Se você teve experiência com um cara que é rico, endinheirado, e o cara é escasso, aquilo travou você. Se você viu aqueles caras mesquinhos, e mesmo tendo posses, aquilo travou você. Aí toda vez que você fala, não, vou prosperar, seu cérebro faz assim, ó, vai não. Você não vai, porque senão você vai ficar igual fulano. Não vai não. Rapaz, é forte. Então o que está acontecendo? Esse ressignificar é muito forte, que na Bíblia, por exemplo, Deus troca o nome dos caras. Então, o cara que é Saulo de Tarso vira Paulo. Engraçado que o nome Paulo em espanhol é Pablo. O Jacó, que significa trapaceiro, suplantador, Deus vai lá e ressignifica ele para Israel, campeão de Deus. Abraão nem foi tanto assim. Sara também, os nomes ficaram bem parecidos, mas trocaram também.
Engraçado é que Apocalipse fala que até o nome de Jesus vai ser um novo nome. Deixa eu ver se travou aqui. Deu um recado aqui no meu iPhone. Tá funcionando normal? Então o que é essa parada de novo nome? Novo nome é uma nova experiência. Escreve isso. Quero saber se voltou. Voltou? Escreve voltou. Ó o Pablo Souza, rapaz. Amando ler êxito. Isso é pirada, bro. Muito louco. Travou e voltou, né? Escreve só a palavra voltou. Sim. Só escreve voltou. É isso. Vamos fazer um combinado? Tá vendo esses coraçãozinhos aqui? Esses corações, quando alguma coisa der pane ou parar aí, é só parar de apertar eles. E aí eu vou ver por aqui, tá? Vocês estão falando que o som tá baixo, mas tá normal o som. Eu vou tentar falar um pouco mais alto aí. Hoje eu vou fazer uma live mais curta para dar tempo de você fazer as tarefas, tá? Deixa eu te explicar uma coisa sobre tarefas. Até para você que não consegue fazer os treinos certos aí e receber as tarefas, porque a gente tá respondendo mais de 3.000 directs por dia. O que você vai fazer? Quando você tá com sua caneta na mão, faz uma sessão só de tarefas nas suas anotações e aí vai vir algum gatilho assim, ó. Quando vier o gatilho, você escreve. O ressignificar o quê? Aí você anota assim, ó, ressignificar eventos emocionais. É o que eu mais faço no meu app. Então, hoje vai ser uma tarefa muito massa. Você vai sentir uma brisa aí do que é ressignificar. E eu confesso pra você que não ressignificar alguma coisa vai fazer você viver uma vida velha, antiga, pra sempre, toda hora. Tudo que olha, tá lá aquela mesma pessoa velha, entende? O que é ressignificação? A ressignificação não é outra coisa a não ser trocar a experiência. Vou te dar um exemplo. Seu marido te traiu. Se você for seguir normal, o que significa isso, você nunca vai ter paz na vida. Nunca mais. Porque aqui, nesse lugar onde o rabino coloca a kippah, aqui protege as experiências. O córtex visual fica aqui. Então o que acontece? Essa experiência está guardada. Toda vez que você passa por situações parecidas ou ameaças, o cérebro trava. E você, que é um ser humano poderoso, tem alma, espírito e tinha que governar esse corpo, começa a ficar igual um bebê. Por que o cérebro trava? Porque ele fala assim, ó, você não vai experimentar isso de novo. A gente não vai aceitar. Então eu junto um estádio de futebol contra você falando o seguinte, não, você está errado, não mexe com isso que vai ser pior. E desde quando eu comecei a estudar isso, de 14 anos pra cá, eu olho tudo e falo, mano, eu vou com força nessa treta, porque eu descobri uma coisa, e vai mexer muito com você hoje, pode mudar completamente sua vida. Ouvir o que eu vou falar agora, nesse exato momento. Eu descobri o que mais bloqueia o cérebro. Não fazer o que precisaria de fazer na crise. Quando você deixa uma pessoa indolente, uma pessoa inconsequente na liderança e ela te machuca, ou ela fala abuso ao seu respeito e você fica caladinho, seu cérebro trava. Aí você fala, então o que você tem que fazer? Eu tenho que aceitar tudo que me falam? Não. Mas nunca. Então quando alguém vier com imbecilidade pra cima de você, quando ferir seus princípios, se for só uma regra besta, ignora. Faça só uma pergunta. Mas quando ferir seus princípios, que eu acho que você tem que andar só por princípios, você vai olhar aquela situação e vai pro combate. Entende? Por que você tem que ir pro combate? Você vai notar assim, ó. Bloqueios emocionais só acontecem quando a pessoa prejudicada não abre a boca.
Então tem tempo, cara, de chorar, tempo de guerrear, tem tempo para isso. Engraçado que muitas pessoas pensam assim, não, esse é só tempo de paz, e não sei o quê. Eu vou te falar o que é paz. Paz é não deixar o inimigo entrar nas suas terras. Entende? Salomão, por ser sábio e fazer perguntas e amar a sabedoria, e é um dos maiores fazedores que a terra já viu, se for olhar por resultado maior, Salomão tinha um problema sério. Salomão, ele, 40 anos reinando, ele foi o único rei de Israel que não teve guerra. Também o pai dele abençoou muito, né? Que foi o que mais teve guerra, foi antes dele. A fama era muito pesada. Só que tinha um detalhe. O Salomão fazia pergunta, menino. E todo mundo respeitava esse homem. E foi um prazer pra terra ver o Salomão, né? Morando aqui. Por quê? Porque ninguém engraçava com o Salomão. Salomão, ele não era bonzinho. Salomão é um cara mau. Aí você fala, nossa, mas ele tinha sabedoria. Então, você só conhece a parte do folclore. O homem era mau. Quando ele começou a reinar, ele matou o próprio irmão, vocês sabem disso. Aí você fala, mas você não podia contar isso assim na internet. Moço, tá escrito na Bíblia isso, não enche o saco não. Salomão no final, Deus falou para não fazer umas coisas lá e ele pegou e fez. Ele chegou a sacrificar até criança, o Salomão. Aí você vai ficar decepcionado com ele? Eu fico decepcionado, eu não fico porque eu não tenho expectativa, né? Mas se fosse para ter decepção com alguém, não seria com o Salomão, seria com você pela sua ignorância de não saber disso, porque está escrito lá. Isso invalida quem Salomão foi? Não, ele vai responder por cada coisa, as besteiras que ele mesmo fez. Agora o que é a parada? Tem certas coisas que você está carregando que você ficou calado. Aí alguém fala assim, não, mas não pode ter guerra não. A gente tem que viver em paz. Você não entendeu até hoje, anota assim, ó. Paz só existe quando eu venço a guerra. Que paz é essa? Que paz é essa que estão pondo você de escravo? Isso não é paz não, moço. Qualquer situação que você fica subjugado como escravo, você não tem paz. Entende? A gente poderia ficar muito bem em paz com Deus, a gente sendo escravo dele, ele é o Todo-Poderoso, mas nem ele, que seria o único ser que poderia nos escravizar, chama a gente de escravo, chama a gente de amigo, mano. Por que outra pessoa vai escravizar você? As pessoas tentam escravizar você emocionalmente porque elas são escravas. Então qual que é a treta? Essa vontade maluca de escravizar os outros faz com que você tente fazer isso com os outros. Só que aí é muito, muito mal sucedido fazer isso. Porque você vai viver uma vida de resultado escasso também. Você acha que não tem bloqueio, tá? Mas o seu cérebro não esquece. Seu cérebro vive travando. Você quer abrir um arquivo? Acesso negado. Esse arquivo não está disponibilizado desde os 8 anos de idade. Aí vai fazer um negócio, vou arriscar? Não. Não arrisque. Seu pai arriscou. Você tem escassez familiar. E eu quero só proteger você. Aí seu cérebro te pega no colo, pega a sua ideia no colo, põe uma madeira na boca e... Então o que é ressignificação? Quando Deus deu as pragas lá no Egito, o que ele estava falando? Ele estava mostrando a forma que ele ia se mover no deserto, senão o povo ia desmaiar. Eu não sei se você sabe, mas Deus se move de formas diferentes em tempos diferentes. Mas ele é o mesmo Deus, só que a forma de agir é diferente. Então, um religioso, ele está sempre no lugar onde Deus passou e Deus manifestou. Agora o cara que é amigo de Deus, ele se movimenta para o próximo lugar que Deus vai se manifestar de uma forma diferente. Então o que é ressignificar? É entender momentos diferentes. Porque pode ser bonitinho. Eu acho bonitinho, que no EDP para mim é a segunda parte mais pesada, é a ressignificação. E é terrível você olhar nos olhos das pessoas e ver elas carregadas disso, de mentiras. Porque aquela experiência que ela carrega, de fato, trava ela. E ela fica hipnotizada naquilo. Só que não aprende isso na escola, né? Na escola, se pudesse colocar umas 50 coisas na grade curricular, ia salvar a nação, mas os caras não querem te ver livres. Eles estão te ensinando coisas para você ser mais imbecil ainda. Mas o que é essa troca de experiência? Vou te contar de alguns casos aqui agora e você vai começar a conectar.
Mas a maioria de vocês estão no deserto financeiro porque tinha escassez na sua casa. Se os pais de vocês tivessem pagado um preço de liberdade emocional, de ter estudado e caído menos em conta de fadas, vocês estariam livres e seriam muito prósperos. Mas já que não foi feito assim, pelo contrário, está em débito aí na conta corrente, você precisa de restabelecer isso. O que é ressignificar? Ressignificar, agora eu conto os casos. Ressignificar é o que você muitas vezes passa com Titi. Quando você me viu a primeira vez, você fala, esse cara é um arrogante, esse cara não sei o que, esse cara só quer vender, esse cara blá 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 blá. Pode ficar em paz, mas venda doidado. Então, por vender muito bem e por ter várias fontes de renda, não tem problema nenhum investir na sua vida aqui de graça. A maioria de vocês que estão me assistindo nunca vão me dar nenhum real. Nunca. Eu não tenho problema com isso. Não vou ser hipócrita que eu faço de graça. A graça é de Deus. E o que eu devo para todo mundo é amor. Então, eu percebi que é assustador abrir a boca aqui nesse Instagram. Tem muita gente realmente sendo desbloqueada, curada, prosperando. Mas é muita, eu não sei nem contar. Eu escrevo um livro, a pessoa é curada. Eu falo na live, a pessoa é curada das doiduras emocionais dela. Aí a pessoa me vê no treinamento, ela é curada. Aí você fala assim, o que eu sou? Eu sou a cura. Aí você fala, qualquer pessoa é a cura. Você sabe o que cura? Anota aí. O que cura a humanidade são as pessoas que são realmente livres. Anota aí, liberdade cura. Você quer ressignificar? Seja livre. Você já ouviu uma expressão chamada Pinel? Quando você vai fazer uma doidura, alguém fala assim, você está Pinel? Você está doido? Pinel. Pinel é um psiquiatra chamado Philip Pinel. Por que o nome dele ficou mundialmente famoso? Ele falou que não adiantava manter os caras presos, os doidos, com os problemas mentais. Antigamente, as aulas psiquiátricas eram muito pequenas e apertadas, não tinha verde, não era grande igual hoje. E o Philip falou, liberdade cura. Ai, ai, ai. E essa liberdade cura fez com que os doidos ficassem soltos nas psiquiatrias. Olha, tanto ficou bonita essa caneca, mano. Ganhei de presente. Não tá à venda não, só tem essa. E aí, o povo criticou ele demais. Falou assim, mas que besteira, o que tem a ver? Pois é, o cérebro. O povo só chega na aula psiquiátrica porque o cérebro ficou prisioneiro. Então, quando eu fico prisioneiro de alguém, acontece um fenômeno. Eu começo a endoidar. Por quê? Porque eu tenho necessidade de aprovação. Oh, meu Deus, faz isso não. Quando alguém foi duro demais na sua criação, você fica o resto da vida precisando da aprovação dos outros para fazer coisas. Não faz isso não. Vou te falar de certas coisas que você não sabe, mas que vai começar a ter luz agora. Tem um fator interessante que muitas pessoas querem revelação de Deus, como se Deus ficasse mandando revelação o tempo inteiro. Ele já não falou que você é a luz do mundo, o sol da terra. É você que traz luz para a revelação, entende? Quando você está desimpedido, por que você não pode ser um ser desimpedido e ter uma mente aberta? Que se você tiver uma mente com manifestação de poder e que sabe olhar para as coisas e decifrar, você vai dar um prejuízo violento ao inferno. Por quê? Porque se você for uma pessoa desimpedida e não for alienada, você consegue olhar para alguma coisa e ter discernimento dela. Só que os seus medos não deixam, porque você acha que não tem capacidade para nada. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu falei assim, dentro do método DP. E antes eu só ensinava, igual eu estou ensinando aqui, ó. Mas aí eu tinha certeza que essas pessoas não faziam. Eu falava, ó, ensina o cara assim, sem você faz lá na sua casa. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa, eu percebi que ninguém fazia. Eu odeio ensinar coisa que ninguém usa. Odeio mesmo. A ponto de querer jogar fora uma turma, assim, falar, vamos parar com isso aqui. Aí eu não esqueço, o primeiro cara que eu fui pra cima, dentro do método IP, tipo nas primeiras turmas, que antes eu só ensinava e largava o povo. Agora não tem como, eu não saio enquanto desbloquear o último. Eu nunca esqueço do que o cara falou. Ele falou, tem bloqueio nenhum. A cara dele, não tem bloqueio nenhum. Eu falei, não tem não? Não, tem não. Então tá bom. É o seguinte, vamos fazer o seguinte.
fazer uma pesquisa. Apertei lá o Ctrl F. Quem que você tem com seu pai? 80% dos bloqueios é com os pais, tá bom? O pai, principalmente o homem. Não, meu pai não tem nada. Minha mãe. Minha mãe? Aí tu fez assim, né? Minha mãe não tem nada não. Aí eu falei, é a mamãe, rapaz. Pupila do homem dilatou. Falei, como é que é a sua mãe? Não, minha mãe não tem problema nenhum. Aí fiz mais uma pergunta da mãe, ele irritado. Né. Aí do nada ele. Oh, mas foi louco. Veja só. Seu cérebro, ele pega aquela informação, ele tampa ela e deixa guardado. Se não passar. Só que ele vai te dar repulsa de certas coisas ligadas a esse momento. Aí o que aconteceu? Fiz as perguntinhas da mamãe. E ele não tinha nada. Falou, não tem bloqueio nenhum. Não acredito nada disso. Esses tem que você fala aí. Ele lembrou de um fato de 6 para 7 anos de idade. É onde acontecem os maiores traumas, tá? Dificilmente alguém tem trauma com 4 anos de idade. Não tem informação cognitiva suficiente para ter um trauma, não. Mas pode ter. Aí, mano, fui fazer as perguntas da mãe. Aí ele soltou um negócio que ele soltou, mas grilado, que ele não queria falar. Ele soltou, porque o cérebro soltou. E o cérebro não queria falar não, mas na hora que começa a falar já era. Estava numa cachoeira uma vez e o pai dele foi pra longe buscar alguma coisa. A mãe saiu com 2 caras, foi pra cachoeira, ela não viu o que ele tava vendo. E ela transou com 2 caras e o menino viu. Ele tinha de 6 para 7 anos. E aí, meu Deus, esse menino enrijeceu a musculatura dele todinha, ficou doido. E aí desbloqueou com a mãe. Ele que falava que não tinha bloqueio nenhum. Foi muito interessante porque naquela hora eu fui descobrir o efeito do bloqueio. Só escrevi assim, existe a causa do bloqueio e eu preciso descobrir. Existe o efeito. O efeito é o que está gerando em você. O bloqueio, como que você acha isso? Você olha pelo efeito, tá? Que o efeito é esse. Então quando o povo lá de Israel ficava falando para voltar, estava mostrando um bloqueio emocional deles. Todo trenzinho enjoadinho que você tem, um bloqueiozinho que você tem no cérebro. Isso tem gente que defende o bloqueio de estimação, sabe? E eu fui ver o bloqueio, o efeito. Olha que jeito que era o efeito. O efeito era simplesmente não confiar em nenhum tipo de mulher. Ele tinha bloqueio com a mãe, com a avó, com a esposa, com as colegas de trabalho, com a filha e com toda mulher. Não, ele entrou lá sem bloqueio com ninguém. Quando descobrimos, a maior parte do planeta Terra ele era bloqueado, porque quebrou confiança com a mulher, a mais poderosa, a mãe. E o cara não confiava, e foi máxima, porque o cara era bruto, sabichão. Já teve gente doida demais, passou no IP. Já tá caminhando aí para, sei lá, 4.000 alunos que fizeram pessoalmente comigo o método IP. E aí o que acontece? É chocante isso porque o seu cérebro ele não esquece, só que você não entende que você pode avançar no seu cérebro e você não percebe que tem alguma coisa errada. Por isso que não muda, entende? Então o que acontece? Você tem que pegar e entender uma coisa muito forte, que essa parada de fato ela para uma vida. Não ressignificar, não avançar de fase vai fazer você querer ficar no deserto ou voltar para o Egito. O Egito é um lugar de escravidão. O deserto é o lugar do processo, onde eu cresço em maturidade. E a selva é a liberdade. E a liberdade, ela não é de graça. Por que ela não é de graça? A moeda da liberdade é a ressignificação. Trocar a experiência, olhar com os olhos diferentes. Seu marido te traiu, é o seguinte, você pode escolher 2 caminhos. O que mais de 90% das mulheres escolhem é olhar para esse marido e olhar para ele como um trouxa. Se você sempre olhar com esse olhar, você vai sempre aumentar esse trouxa dentro de casa. E você tem que olhar para ele com um olhar de ternura. Tenta olhar do jeito que Deus olha. Foi só inconsequente. E se foi isso. Não se culpa, não. Tenta se culpar, não. Eu não fazia maquiagem, eu não cuidava dele. Não, ele foi um canalha mesmo. Mas você vai olhar com ele com o olhar que Cristo olha quando ele perdoa. Então,
um olhar de benevolência, porque se você não trocar a experiência, você vai ficar amargurado a vida inteira. Porque você acha que ele feriu você, não, ele feriu o voto dele com Deus, com os pais dele, com os padrinhos, com não sei o que. Ele é um bosta, esse cara. Só que é o seguinte, se você escolher passar mais um dia olhando para ele com um olhar de revolta, não vai trazer problema só para ele, vai ser dobrado para você. Você não trocou a experiência. Então o que eu faço? Até gente que me rouba. As pessoas me roubam, pode acontecer, né? Que acontece de vez em quando. Não é roubo armado, não, é roubo de amigo, assim, a pessoa do lado, né? Eu olho, a maioria nem sabe que eu descubro, que eu tenho um problema sério, eu sei descobrir roubo de 50 centavos. Tudo com pesquisa aleatória e comportamento. Pesquisa por amostragem é o nome, não precisa ficar contando dinheiro todo, não precisa fazer nada disso, dá pra você pegar rapidão. Então o que acontece? Eu não incombo com nada que vá me bloquear, então eu não entro nessa. Eu já sabia que ia dar problema no livro que eu escrevi, que chama A Bíblia que Você Não Leu. Tá dando bafafá e violento. E por quê? Porque eu resolvi escrever mesmo com pressão, aquilo que vai abrir a mente, né? E tem gente que tá doente mental. Os caras lêem alguns capítulos e falam assim, não é possível vocês estão escrevendo isso. E o que é a verdade? A verdade é que não faço isso só para encher o saco. Eu tô instigando as pessoas a pensarem. Eu já sabia que ia dar problema, e tá dando e tá tudo certo. Então, o que eu entendo que vai fazer você mudar de vida? É você trocar a sua experiência. Não tem jeito. Senão você não avança. Senão você vai ser um cara que tem 10 anos, mentalmente falando, que bloqueou aos 10, mas tá com 50. Se treino dá conta de largar um pecado, de estimação, não dá conta de avançar em nada, tudo pra não prospera, tem 10 empregos, é mandado embora, isso é tudo bloqueio, moço. Tô te falando assim, com tranquilidade, é bloqueio. Então, esse negócio de bloqueio é terrível. Por que é terrível? Porque você sendo honesto, você não consegue mudar, o cérebro não deixa, é o motor. Eu tenho um carro, é um outro carro que eu tenho. Esse carro, eu tenho uns momentos tristes com ele, porque ele, algumas vezes, é um carro mais velho. Esse carro, quando tinha um problema no motor, alguma coisa, o carro cortava a velocidade. Eu ficava muito grilado. É um bloqueio que ele tem. Esse bloqueio é igualzinho do cérebro. A montadora, que é inglesa, colocou esse bloqueio para você não estragar o carro. O cérebro faz a mesma coisa. Ele põe um bloqueio porque ele acredita que uma repetição de trauma ou de evento emocional negativo daquele vai te matar. E jeito que é, que você vê que lindo. Eu tava vindo da Bahia um dia, aí apareceu assim, ó, a suspensão é a ar. A suspensão a ar detectou uma bolsa furada lá das costas. Ah, menino, foi a pior coisa que eu já vi na minha vida. Aí o carro baixou. Ficou mais rebaixado que o carro do Snoop Dogg. E aí eu andei 200 km com ela quicando. Mas quicando com força. Eu falei, não vou chamar guincho não. O carro falava, velocidade limitada a 50 km por hora. Esse carro já deu um outro bloqueio. O que essa montadora inglesa faz? Me parece que é o único carro de destaque inglês hoje. Ela põe os bloqueios, tem mais de 50 sensores, mano, igualzinho o cérebro. Se é uma pane no motor, o que acontece? A pane no motor vai colocar assim, avaria no motor. Não, se você estiver na estrada, vontade de chorar. Porque ela reduz a velocidade e fala, velocidade limitada a 70 por hora. Para quê? Para o carro não estragar o motor. Então, ela vai limitar para te irritar, para te mostrar que você tem que ir para a oficina. E o carro não anda mais que isso. Agora você pensa o Titi vindo de Brasília, 200 km até Goiânia mais ou menos, com esse carro quicando no chão e ele falando, não pode passar de 50. E você pode acelerar com tudo, assim, um bichão de 250 cavalos.
Tem outra de 350 que é um fenômeno. E eu falo, mano, tem que pôr esse trem pra arrumar qualquer hora que der alguma luzinha. Por quê? Porque bloqueio em carro em inglês é a pior coisa que existe. É igualzinho do seu cérebro. Eu olho pra você e eu fico pensando do jeitinho que é com a suspensão baixa, quicando. Não sai do lugar. Tem gente que larga e vai a pé, tanto que fica grilado. Furou uma bolsa no carro, do lado direito, dianteiro. Aí fui lá e troquei e acabou o bloqueio. Mas pra que eu bloqueei? É pra você não morrer. Ou se você entende assim, não, se ele passar duas dessas aqui, acabou. Ou se a gente deixar você livre, pra você acelerar o motor, você vai fundir um motor. Um motor desse é, sei lá, 50, 60 mil reais pra arrumar. E aí o que é a parada? Mano, acorda. O seu bloqueio tá diminuindo a velocidade da sua vida. Anota isso aí. O bloqueio está diminuindo a velocidade da sua vida. Então hoje tem as tarefinhas. Acho que eu escrevi 5 tarefas. As tarefas do Titi é bem simples. Eu tô passando tarefa de baby. E eu tô recebendo muito recado de gente que não tá entendendo nada. Deixa eu te explicar. Lê com seus olhos. Aí você vai ler e vai fazer. Só pra você ter uma ideia, essas 5 que eu tô escrevendo eu chamo de uma tarefa. Só que eu tô escrevendo ela bem aberta para não ter problema. Então às vezes você que é safo, esperto demais, não me acha retardado não. Porque eu sou um dos maiores fazedores de tarefa do país. E sei fazer tarefa assim assertiva para mudar seu destino de vida aí. Só que eu tô fazendo ela mastigadinha assim, A1, A2, A3, A4, A5. Bem infantil. Pra quê? Pra não ter chance de você errar. Entende? Tô fazendo assim, que você consegue olhar e falar, não, tá tudo certo. Tá tudo certinho. Eu consigo resolver isso aqui. Então, eu vou encerrar essa live mais cedo pra você já fazer o que tem que fazer. E na hora que você fizer, você já faz a tarefa logo. Você tem gente que tá acumulando tarefa e anota uma tarefa. Resolver as tarefas. Você vai perder o processo, moço. Vai perder o processo. O que é perder o processo? Tem tarefa que eu passo que vai destravar uma coisa que vai fazer você dar conta de fazer a outra tarefa. Aí se você for acumulando igual você faz desde a 4ª série, quer ficar esperando, desde a 6ª série, desde quando o professor deu o trabalho de feudalismo, você não pega para fazer, vai acumulando, é só mudança, não são atividades que vão fazer isso aí. Então tem tarefas que você sabe o que vai fazer agora, mas cai pra dentro e ripa, vambora. Por que você tem que ressignificar? Velho, por tudo que é mais sagrado, me ouça, por favor. Desbloqueia esse cérebro seu, porque é igual um carro na rodovia a 50 por hora. Eu já tive carro que fazia isso. Ah, meu Deus. Até o trem. Por que você não sabe? Porque não aparece a luzinha que aparece no meu carro, assim, ó. Velocidade limitada por causa de bloqueio e tal coisa. Então é o seguinte, não viaja. Investe o que você puder de tempo, de dinheiro, de que for. Mas não viva uma vida com bloqueio. Alguns de vocês não têm amizade com Deus por causa de bloqueio com o pai. Não tem amizade com Deus por causa de bloqueio com gente religiosa. O que mais tem gente religioso nojento. Que mete medo e insegurança em você e te bloqueia, que você não aguenta nem falar de Jeová. Você nem quer nem ouvir. E a culpa não é desses caras, mano. A culpa não é do diabo, não é do seu pai, não é de sei quem, de religioso. A culpa é sua. Eu vou abrir seus olhos, vamos ver se vai abrir mesmo. O bloqueio, às vezes, pode ter sido continuado, assim, durado um mês e tudo. Mas o fato de você não se desbloquear, você é mais canalha do que quem te bloqueou. Vou te falar por quê. Não tô querendo gerar culpa não, quero te dar uma bala de canhão pra você sair daí. Por exemplo, você foi abusado sexualmente. O homem também, tem muito homem que foi abusado sexualmente. Às vezes o abuso foi só uma vez, contato ali. Eu pirei assim de conhecer isso nos últimos anos. O abuso sexual, na maioria dos casos, não tem penetração, é um abuso de toque. Fez isso, vai te acionar sexualmente, vai erotizar você do mesmo jeito. O fato de você não perdoar a pessoa, você é mais canalha do que a pessoa. Vou te explicar por quê. Eu tô falando isso pra te dar uma chave, pra ver se você sai. Porque a pessoa fez isso,
um dia, por exemplo, mesmo que seja continuado 10 vezes, interessa, mas a maioria é só uma vez. Um abuso, talvez demorou 5 minutos. Você fica com esse abuso na cabeça 300.000 horas. Quem que é mais canalha? O inseguro, tolo, abusador? Ou o que não perdoa esse negócio? Fica a vida inteira remoendo. Por isso vai morrer mais cedo. Por isso que não vai destravar a geração dele. É por isso que um monte de gente morre, porque você tá travado. Deixa eu te explicar. O diabo, ele cresce ao longo do tempo. Como que é o crescimento dele? É por isso que lá no Éden ele é chamado de serpente. Apocalipse ele é chamado de dragão. A serpente, ela fica alimentando de pecado e de todas as besteiras que a gente faz. Alimenta do pó da terra. Deus falou isso lá em Gênesis 3,15. Então, uma prova que ele cresce não é só materialmente, é intelectualmente. Ele vai aprendendo com o homem. E hoje não tem esse tanto de gente endemoniada, não tem assombração mais. Eu não sei se já parou, eu já tive uma treta de ver isso. Não tem, mas antigamente era o caos, antigamente era o terror na terra. E aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, esse povo começou a mudar o comportamento até espiritual, porque o diabo falou o seguinte: nós não vamos mais entrar em guerra, mano. Eu vou apoiar as pessoas que você mais confia para pôr bloqueio em você. Aí eu ponho bloqueio em você, você já fica um míssil nuclear, uma ogiva. Um míssil sem a ogiva. Um míssil sem a ogiva não serve para nada. Serve só para dar uma explosãozinha. Com a ogiva faz a quebra. Então é simples. Ou então você é a ogiva completa, só que ninguém bateu a senha. Ele bloqueou a senha. Ela bateu 3 vezes a senha errado, apareceu no painel. Ogiva nuclear, não vai explodir na vida. Então por que esse significado? Porque senão você vai querer voltar lá para a fazenda, lá para o Egito, lá para qualquer coisa que você chama. Porque o bloqueio não deixa você sair. Entende? Tem um recurso em rastreador de veículo que chama cerca elétrica. Eu acho massa esse cerca elétrica. Vou avaliar a possibilidade de pôr no carro dos meus filhos. Aí você põe lá um limite geográfico no mapa. Quando o carro sai, ele desliga e não anda nem a pau fora da área. Aí você fala, você vai ficar só aqui? Não sei se fala, mano. Fala, mano, você não tem autorização pra sair dessa cidade e tal. Saiu, o carro faz assim, ó, desliga. Aí ele tem uma chance de você ligar e voltar pra área. É igual esse bloqueio aí, ó. Você tem bloqueio territorial, você pode ter bloqueio com Deus, que você tem bloqueio com seu pai, você tem bloqueio com riqueza, você tem bloqueio. Qual que é o lugar mais confortável do mundo? O lugar que você vivia, mano. Eu tô te falando sério, mano. Investe o que você puder, de tempo, de choro, de sangue, de suor, de lágrima, pra vazar, te desbloquear seu cérebro. Ctrl, Alt, Delete e Enter. Ctrl, Alt, Delete. Porque senão você não consegue atravessar o deserto. Se a sua vontade de mudança for maior que o bloqueio, você vai desbloquear. Se não for, o bloqueio vai reinar. É um faraózão na sua vida. Quando Deus foi tirar o povo do Egito, ele pôs uma seta no coração, na mente do faraó, que está escrito na Bíblia assim: e Deus endureceu o coração do faraó. Presta atenção. Deus não fez o livre-arbítrio, então ele não foi lá e mudou o pensamento do cara, ele jogou a seta. E a seta que ele jogou mexeu com o bloqueio emocional que o faraó tinha. De ser um faraó que não faria grandes realizações e perdeu uns escravos que estavam 430 anos com ele, construindo pirâmide, construindo tudo. Ele jogou a seta, falou, você vai perder o povo mais poderoso, e mexeu com a insegurança dele. E aí naquela hora ele fechou o coração e falou, mas ele não vai não. Ele não vai não. Ai, é fácil demais. Por exemplo, no mundo dos negócios, quando um cara é muito duro, ele tá muito assim, eu fico rodeando ele. Acha lá o pontinho dele, aí você faz assim, ó, aperta. É engraçado demais. Quando o cérebro vê que foi detectado o bloqueio, ele reage muito rápido. Então, por exemplo,
Eu respeito qualquer pessoa, qualquer crença, qualquer religião, tudo. Eu não concordo com um monte de coisa, mas respeitar eu respeito. Agora, se o cara for numa palestra minha, não vai ateu de jeito nenhum, porque eu mostro pra ele com 3 perguntas que ele não é ateu. Mostro pra ele. Vou te falar o bloqueio do ateu. Primeiro não tem ateu, tem agnóstico. Só que aí o agnóstico, quem foi no Sai do Caixão dele, tinha um ateu. Eu fiz 3 perguntas, o cara terminou e falou, não, Deus abençoe. A pessoa tem bloqueio com o pai, aí ele quer pôr na conta de Deus, que é o mesmo filtro no cérebro. Ou ele tem bloqueio com gente religiosa, ou então ele toma todinho até hoje, não cresceu. Aí você faz pergunta pra achar onde ele tá. Ixi, com 3 perguntas dá pra achar o evento. Aí você fala, mas você não respeita mesmo as pessoas, né? Vim falar que não tem. Deixa eu te explicar. Se o cara falar que não quer ser amigo de Deus, eu não vou falar mais nada, já é o suficiente. Agora você vier com tese que Deus não existe, que não sei o que, eu olho dentro dele e vejo, não, amigo, você tá mentindo pra você mesmo. E é muito massa, mano. No IP, por exemplo, nunca entrou um ateu e saiu ateu. Todo ateu que entra lá sai amigo do Jeová. Todos. Por quê? Porque você prega lá no IP? Não, nunca. Eu faço pôr um espelho na cara da pessoa e a pessoa tá com o espelho cheio de barro. Eu vou só lavo pra ela. Ela abre o olho e enxerga que ela é, acabou, hein? Pronto. Falando em MDP, vai ter IP em Goiânia 2021, acho que é essa a data, IP 100. Eu nem acredito que vai ter a turma IP 100. E em São Paulo, 27. É um final de semana, do 27. 27 e 28. Você sentiu um pouquinho do seu coração de cair pra dentro, mano, cai pra dentro. Pablo, eu não dou conta de pagar. Não é só você não, é 70% das pessoas não dão conta de pagar o MDP. Não dão conta de pagar antes de entrar, né? Porque depois que você destrava o negócio, aí você vai adquirir uma pressão pra você e você muda. Mas eu te entendo, essa crença é normal de não dar conta de pagar. Mas o iPhone você dá conta de pagar, é tudo de boa, né? É muito esquisito as prioridades que a gente tem. Eu também era assim, eu te entendo e trato você com compaixão. Mas só o fato de você querer, não põe desculpa o seu cérebro para fugir de uma coisa que ele sabe que vai resolver as tretas, o que ele faz? Ele simplesmente mira uma desculpa, um evento e fala, não, tem um negócio pra ir. O mais importante é você livre ou você ficar aí nas festas dos outros? Vai pra lá. O que é esse bloqueio? Espero te ver lá, né? Se você nunca foi, espero te ver lá. No que você precisar do Titi, a gente dá um jeito. Só para de me pedir no direct, me dá de graça. Deixa eu trabalhar para você de escravo até pagar. Não quero, não vou fazer. Você vai aprender, inclusive no IP eu faço um negócio poderoso. Eu te dou uma ferramenta para você aprender a fazer mastermind. Muitas pessoas, elas começam a gerar recursos para pagar o IP depois do IP. Mas só de você destravar nos seus negócios, putz, mano, você vai longe demais. Eu vou abrir aqui agora os comentários, vou responder algumas perguntas sobre o que eu tô falando, tá? Pastor Campos, é nóis. Solta as perguntas aí que eu vou responder. Deixa eu ver se tem aqui nessas aqui, ó. Cara, eu não vou entrar nesse mérito agora. Lê lá no capítulo da Bíblia que você não leu, que você vai ver. Tem que ler no livro, tá? Se ler lá vai ficar clara a compreensão que está explicado lá. Como ressignificar um amigo que roubou? Então, rapaz, esse negócio é simples. Timidez é bloqueio? Se é algo escondido pelo cérebro, como destrava? Tem que fazer pergunta. Manda as 5 tarefas, Titi. Já tá pronta as tarefas, só fazer o que eu desafio, né? Pô, por que você não dá as tarefas dadas aí? Porque tem que ter um desafio. Aí você faz, você grila de fazer e vai lá. Para de mandar nesses grupos. Tem mais de 60 grupos aí que eu já fiquei sabendo. Vocês ficam, um faz o desafio, vai lá e libera a tarefa. Os caras não vão fazer, irmãos. Deixa os caras cuidar da vida deles. Vocês ficam querendo abrir a parte, fazer o trabalho dele, fazer a capa do trabalho. Deixa o cara em paz. Te deixa a live salva hoje à noite. Tem um culto hoje, por favor. Tá, vamos pensar. Fala do efeito e causa do bloqueio. O efeito, vou falar rapidão, o efeito. Não ter dinheiro nunca na carteira. Causa, escassez, foi dentro de casa. Titi, bloqueio emocional acontece quando? A maior parte deles acontece dos 7 aos 14 anos. Perdi minha mãe cedo, excluí muita coisa da minha vida, na vida da infância. Hoje, quando acontece coisas parecidas, eu bloqueio. Fechou, Glaucio, você já manjou aí.
mas faço os desafios e não recebo. Tá, presta atenção. Eu vou liberar um link hoje que tem praticamente todas as tarefas nele. 2.700. Na hora que bater lá 1.300 comentários nas 3 fotos, eu acho que vai ter 3 fotos. Nossa, você copiar e colar, moço. Pá, mas de jeito que fica ruim. Mas você tá pagando pela tarefa, né? A arrogância é bloqueio? Não, a arrogância é um defeito. Só que se tiver excesso dele em dias de paz, em tempos normais, aí vai acontecer isso. Não, é o maior bloqueio que venci foi com a minha mãe. Esse aí, tio, se destravar bloqueio com o pai e com a mãe, você vai. Como significa escassez? Instala na abundância, mas tem que quebrar o pau. Como ajudar meu marido a destravar na questão do medo de fazer algo novo? Eita, mulher. Mulher, não adianta criticar marido. Criticar vai ferir ele, só vai sangrar. Você tem que fazer perguntas que valem mais que 1000 críticas. Perguntas de como faremos isso? Como você pode mudar essa realidade? Põe a pressão no seu marido ou na sua esposa fazendo perguntas. Como ajudar a ressignificar uma pessoa com TDAH? Aí é a técnica. Eu tenho déficit de atenção também. Aí você tem que aprender a ancorar. É uma matéria do MTP que chama O Poder do Agora. Pode estudar livros sobre Mindfulness. É o nome de um livro também. Estou com um bloqueio com a minha pastora. E o bloqueio, pra você entender, você não precisa ir lá e tratar com a pessoa. Você resolve só na sua cabeça. Titica vai significar travo quando tenho que cumprir meu papel de esposa. Há anos não consigo manter e vivemos em crise há 12 anos. Pode ver que tem alguma coisa, se for na área sexual, tem alguma coisa, um toque, alguma coisa aí que travou. Quero me desbloquear, como fazer? Vou passar uma tarefa de leve, você sentiu o vapor de como faz o desbloqueio. O que são princípios? São leis que Deus estabeleceu como fundamento do universo. São fundamentos. Lembra de um fundamento de um prédio, que se mexer derruba o prédio. É nascer da sua sogra, respeita ela como é e deixa de ser você. Tem que aceitar. José Antônio, meu truta, um beijão, irmãozão. Titi, quem deve fazer primeiro? Eu pensei em marido ou esposa. Estamos aqui pensando em quem deveria ir primeiro se destravar. Pode ir os dois, eu desbloqueio separado, no escuro e parece hospício. Não precisa se preocupar com isso não. Minha esposa é muito fechada, ela não admite o bloqueio. O que fazer? Cara, a impressão para ela ser livre, você vai ver. Quais são as perguntas para fazer para o cérebro? Então, vou mandar a tarefa. O dinheiro não fica na minha mão. Esse negócio de você não conseguir construir patrimônio, são bloqueios que foram instalados no seu cérebro. Como descobrir os bloqueios? Olhando para o efeito. Como destravar uma mente milionária? Todos vocês são ricos. Todos. Só que a maioria tem bloqueio, aí fala, não vou mexer com isso não. Falta de perdão é bloqueio? Com certeza. Falta de amor próprio, quem não perdoa. Anota aí. Quem não perdoa não tem amor de si mesmo. Te deixa a live salva também, tem um culto terminar às 22, tá bom. A da noite eu vou deixar pra vocês, essa aqui não. Escassez é bloqueio? Mas bloqueio que eu já vi na vida. O efeito sobrepeso, qual é a causa? Esse aí tem que fazer mais perguntas. Autoridade, está doido. Então, convivo com ela e gostaria de saber se minha filha pode ter sido bloqueada. Mas certeza, só de você falar isso aí, ela já tem. Titi, deixa a live salva à noite. É aniversário da minha igreja. Fechou, então. Da noite eu vou deixar essa aqui não. Como descobrir um bloqueio? Simples, olha pro efeito, uma coisa que você tenta fazer e não faz. Titi, quem já leu o livro de Êxodo, lê de novo? Não. Acha umas tarefas lá pra você fazer. Você tá bichão, hein? Quero comprar o livro Antimedo. Compra aí no lojapablomarcal.com.br. Titi, que hora você vai abrir os comentários no Telegram? Não fiz a dupla ainda. Ei, mas tá demorando, hein?
Era desbloquear as doideiras da minha vida. Sabe por que eu criei o método IP? Eu criei justamente para desbloquear só clientes meus. Eu tinha uns clientes, os caras eram meio bloqueados. E eu falei, eu vou arrebentar esses caras pra esses caras dar certo na vida. Engraçado demais, mano. Tinha menino de 18 anos de idade lá, que o cara hoje é terror, escreveu livro, ele tá dominando a terra. O empresário tava quebrado, faturando 300% a mais que antes. Assim, eu acredito muito, não é por crença, mas é por fato, na minha vida e na vida de quem se aproxima de mim. Ensina o cara a destravar. Pastores renomados, com bloqueios assim de mágoa, de não sei o que. Desbloqueei tudo. Acho que sei o que foi. Medo é um defeito. Só da gente falar aqui, ó, a galera aqui já conseguiu achar os bloqueios. Mano, eu não entendo. Eu falo que eu vou falar pouco, já é 6 horas da manhã. Falta de confiança é bloqueio, é de insegurança, principalmente com seu pai. Como identificar os bloqueios? Fala sobre rejeição. A rejeição é mentira, ela não existe. Esse método IP 3.0, essa edição agora, que daqui pra frente é um novo método IP, é um método IP que vai ter muito mais desbloqueio que os outros, que eu percebo que é muito eficaz. Então é outro método IP, é uma nova metodologia. A metodologia é a mesma, só que eu ampliei para ter mais desbloqueios, né? Porque os caras desbloqueiam de coisa no IP, arregalou e falam, vamos desbloquear mais? Eu falo, agora desbloqueia na sua casa, né? Porque é infinito, você vai achar lá 40. Eu mesmo já desbloqueei mais de 45 bloqueios. Tem bloqueio que você nem acredita que é bloqueio. Como descobrir o que é meu bloqueio? É o que eu estou explicando. Em qual área que você não rompe? Aí na área que você não rompe, a gente precisa de caçar lá. Ficar em frente a frente com pessoas. O Anderson está falando, moço, você tem bloqueio com vender, você não ganha dinheiro de jeito nenhum. Não é porque você é vendedor, não. É porque você não consegue vender, fechar contrato, não consegue fazer um monte de coisa. Meu pai é minha fonte de bloqueio. A maioria é pai. Vamos dedicar possíveis bloqueios que tem e não consigo enxergar. Então, a maioria, Conrad, não sei se é assim que fala, é justamente eu não consigo enxergar. Acabou o tempo aqui, meu Deus, perei. Deus, me desbloqueia. Queria falar 10 minutos, moço. Bloqueia sempre a situação que você não lembra? Não, a galera lembra. Bloqueia a galera lembra. Ó, esse aqui é uma das coisas que eu faço, desbloqueio no IP, ó. Eu me lembro da minha mãe mandar eu lavar as mãos depois de pegar em dinheiro. Ela sempre dizia que dinheiro era sujo. Isso aí bloqueia, ó. Isso aí gera escassez, você não quer pôr a mão em dinheiro de jeito nenhum. Eu não deixo ninguém falar isso perto dos meus filhos. Já falaram. Dinheiro é sujo. Eu falo, sujo é a mão das pessoas. Dinheiro é digno do trabalho, dinheiro é fiote de aplicação. E aí eu falo, não tem problema nenhum. Eu falo pra lavar a mão porque um monte de gente não lava a mão, só isso. Me ensina eles a lavar a mão. Vamos fazer o seguinte, dá uns 1.300 comentários lá nas fotinhas e compartilha. Presta atenção, compartilha a que você mais gosta. Lá tem 3 imagens, eu espero que tenha lá. E você vai curtir, comentar as 3. Comenta lá, e marca uma pessoa, sacou? Vou fazer a live resumida amanhã, das 12 primeiras lives. E aí eu vou fazer um vídeo falando, você marca as pessoas, mano, assiste só essa live aqui, acorda às 4h59 da manhã aqui. Ou então vou fazer fora do horário pra ver se capta o coração desse povo aí. Tá bom? As fotos estão lá no feed. Um beijo. Tchau. Vai acabar o tempo aqui, deu 1 hora. É nóis. Posta nos stories. Fechou? Tchau.